Ao contrário do que muitos esperavam, o país mais sancionado e bloqueado do mundo não apenas sobreviveu, mas se adaptou muito bem ao isolamento. Hoje, os supermercados estão cheios, as prateleiras abastecidas e a vida segue como se nada tivesse mudado. Como que isso foi possível? O que realmente mudou na vida dos russos? E o que a gente pode aprender com um país que enfrentou o mundo inteiro e ainda se manteve de pé? Nesse vídeo, a gente vai explorar como que é viver na Rússia atualmente, o país mais isolado do mundo. A gente vai desvendar alguns mitos, mostrar a realidade e entender como que a Rússia se mantém de pé, enfrentando o mundo inteiro. Esse vídeo não é um vídeo de apoio à Rússia, ou até mesmo contra a Rússia, não é um vídeo político, mas eu sei que você procura a verdade, então é isso que você vai ter hoje. Meu nome é Simon, e esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro. Quando as sanções começaram, todo mundo pensou: pronto, agora acabou. A Rússia vai virar um caos total. A Rússia teria supermercados vazios, filas gigantes para comprar coisas muito básicas e os preços iriam subir lá nas alturas. Mas na prática, a coisa foi bem diferente. Hoje, os supermercados na Rússia estão cheios, abastecidos e com uma gigantesca variedade de produtos que são até maiores do que antes do conflito. Claro, os preços subiram, mas isso aconteceu no mundo inteiro praticamente. Aqui no Brasil e em outros países, a gente também teve um aumento de preços muito forte. O café está muito caro, o arroz está muito caro, o feijão subiu de preço, tudo ficou mais caro. E a gente nem tá sobre esse tipo de bloqueio. Na Rússia, o que aconteceu depois dos bloqueios de produtos foi uma substituição muito rápida e muito eficiente. Marcas famosas que saíram do país foram trocadas por versões russas ou importadas de países vizinhos e parceiros. E o mais engraçado é que, em alguns casos, os preços estão até mais baratos do que muitos outros países. Agora, o que me chamou mais atenção foi a velocidade com que marcas internacionais foram substituídas. A Coca-Cola, por exemplo, deu lugar à Dobry Cola, que é basicamente uma Coca-Cola russa. E para quem ainda quer consumir as marcas originais, dá para encontrar tranquilamente Coca-Cola original importada de países asiáticos ou de países vizinhos que já foram membros da União Soviética. Ou seja, no final das contas, não existe supermercado vazio com falta de produtos na Rússia. O povo não está desesperado por produtos ocidentais e não dá para sentir o impacto disso no dia a dia, porque na prática a Rússia substituiu todas elas por marcas nacionais ou importados de países vizinhos. Quando as sanções começaram, muita gente achou que a Rússia ia virar um deserto de marcas famosas. Afinal, empresas muito grandes como a Coca-Cola, o McDonald's, o Starbucks, anunciaram que iam sair do país completamente. Mas adivinha o que aconteceu? Os russos não ficaram na mão. Eles deram um jeito de substituir essas marcas de um jeito tão rápido e eficiente que parece que eles já tinham planejado isso há muito tempo. Se a gente começar com a Coca-Cola, que é quase um símbolo do capitalismo, a mesma foi substituída pela Dobry Cola, que, como eu já falei, é uma espécie de Coca-Cola russa. E não parou por aí, eles não só substituíram o produto, eles criaram novos sabores que nem existiam antes. E no caso do McDonald's, o caso foi ainda mais interessante. Quando a rede americana anunciou que ia sair da Rússia, muita gente pensou: pronto, agora deu ruim pros russos e eles não vão poder comer mais o sanduíche favorito deles. Mas, de novo, a realidade foi bem diferente. O McDonald's foi comprado por um empresário russo, o Alexander Govor, e ganhou o nome de Vkusna e Tochka, que significa algo tipo saboroso e ponto final, ou saboroso e não vamos discutir sobre isso. E sabe o que é mais legal? As lanchonetes continuaram funcionando da mesma forma, com o mesmo cardápio, os mesmos funcionários e dizem que até o mesmo sabor. Só mudou basicamente o nome do hambúrguer. O Big Mac, por exemplo, virou o Big Hit, mas é praticamente a mesma coisa. Muitas pessoas dizem nem sentir diferença nos sabores. Outra marca famosíssima no mundo inteiro, que também não ficou para trás, foi o Starbucks. A rede de cafés foi comprada por investidores russos e ganhou o nome de Stars Coffee. A ideia é basicamente a mesma. Você tem cafés de vários tipos, bebidas geladas e aquele ambiente aconchegante que todo mundo já quis trabalhar com MacBook.
O que mais impressiona é como os russos conseguiram manter a oferta de produtos sem depender das marcas estrangeiras. Quando uma empresa saía, já tinha alguém pronto para assumir o controle. E não foi só uma troca de nome, eles realmente mantiveram a qualidade e a variedade de produtos que os consumidores já estavam acostumados. Então não foi algo tão problemático como pensaram que seria. Várias marcas famosas de cosméticos, produtos de beleza, joias, luxo, foram substituídas por marcas russas, que compraram as operações ou que continuam vendendo seus produtos através da importação paralela de países vizinhos. Ou seja, no fim das contas, os russos continuam tendo acesso às mesmas coisas de antes, só que agora com nomes diferentes ou importados de países vizinhos que são parceiros da Rússia. Uma das áreas mais sensíveis e difíceis de substituir foi talvez a automobilística, onde empresas ocidentais saíram completamente do país depois das tensões do conflito aumentarem. A Rússia, por um pequeno período de tempo, se viu numa situação bem difícil, mas logo surgiram alternativas muito fortes e presentes para substituir a produção de automóveis no país. O governo ressuscitou marcas da época da União Soviética, como a Moskvit, que está produzindo até mesmo carros elétricos, e passou a importar cada vez mais carros de um dos países mais fortes nesse ramo atualmente, a China. A Rússia foi infestada de carros chineses e de carros de marca própria da Rússia. O governo incentivou cada vez mais a produção nacional, facilitou alguns processos e com isso está conseguindo superar esse desafio também. Não é uma tarefa fácil, mas a Rússia tem lidado muito bem com isso. E parece que o povo está contente com a qualidade dos novos modelos disponíveis no país. E sabe o que eu acho mais interessante nisso? É que toda essa adaptação mostrou que a Rússia não precisa depender do Ocidente para manter o mercado deles aquecido e com produtos disponíveis para as pessoas. As empresas russas estão mostrando que elas sabem produzir produtos de qualidade e atender às necessidades do mercado. E agora todo esse dinheiro que ia antes para fora fica dentro do país, o que acaba fortalecendo a economia local. E veja bem, eu não gosto de exclusivismo, de nacionalismo da economia, digamos assim, mas isso daqui é uma jogada genial. Depois de grandes marcas deixarem a Rússia, muitos imaginaram também que o país ficaria sem produtos de tecnologia. Empresas como a Apple anunciaram sua saída do território russo, suspendendo vendas diretas e bloqueando alguns serviços como o Apple Pay. No entanto, para surpresa de muitos, isso não significou o fim dos iPhones, nem o fim dos MacBooks e de vários outros produtos na Rússia. Os russos conseguem comprar eles tranquilamente até hoje. A solução encontrada pela Rússia foi a importação paralela, um mecanismo que permite a entrada de produtos ocidentais no país sem a necessidade de autorização das empresas detentoras da marca. Em outras palavras, distribuidores russos passaram a comprar esses produtos, como iPhones, computadores ou até outros tipos de tecnologia, de países vizinhos, ou até mesmo de parceiros comerciais, como a Turquia, o Cazaquistão, os Emirados Árabes Unidos e alguns países que faziam parte da União Soviética lá atrás. E embora algumas funcionalidades específicas, como o Apple Pay, Google Pay, tenham sido desativadas no país, os bancos locais desenvolveram alternativas nacionais muito fortes, como um sistema de pagamento MIR, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. As restrições impostas pelo Ocidente também atingiram plataformas digitais e redes sociais muito importantes no mundo inteiro. Por exemplo, o Instagram e o Facebook da Meta foram proibidos no país em 2022, enquanto o YouTube, embora continue acessível, teve suas opções de monetização desativada para criadores de conteúdo russo. No entanto, a Rússia respondeu rapidamente ao criar e fortalecer alternativas locais. Um dos exemplos mais notáveis é o VK, uma rede social russa que já existia antes das sanções, mas que ganhou ainda mais popularidade como substituta do Facebook e do Instagram. Outra plataforma muito relevante é o Yandex, que oferece serviços de busca como Google, ou streaming e até mesmo ferramentas de pagamento digital. Essas soluções garantiram que os russos pudessem continuar utilizando esses serviços digitais sem grandes interrupções. Além disso, o setor financeiro se adaptou com muita eficiência.
Com a exclusão da Rússia do sistema internacional SWIFT, o país desenvolveu seu próprio sistema de pagamentos, chamado de MIR. Esse sistema funciona como uma alternativa nacional aos cartões Visa e Mastercard, que deixaram de operar no país. Hoje em dia, todos os cartões emitidos na Rússia utilizam o sistema MIR para transações internas e até mesmo pode ser usado em alguns países aliados, como a Turquia, a Bielorrússia e alguns outros. Para turistas ou estrangeiros que desejam visitar a Rússia, é importante você saber que cartões de débito e crédito internacionais não funcionam no país devido ao bloqueio do sistema financeiro internacional. Mas então como que você paga e compra na Rússia? Bom, a solução que muitos recomendam é trazer dinheiro em espécie, em dólares e euros, e trocá-los por rublos, e depois abrir uma conta russa para obter um cartão que seja no sistema MIR. Embora esse sistema seja prático e fácil, e até mesmo estrangeiros podem fazer isso no país, existe outro meio muito interessante que, se você souber usar, dá para você enviar dinheiro para a Rússia muito facilmente, que são as criptomoedas. E aqui, falando de criptomoedas, são principalmente o SDT de Tether ou o SDC, que são stablecoins de dólar. Basicamente são moedas digitais que têm o mesmo valor de $1. Isso não é uma dica de investimento, é apenas informativo. Mas muitas pessoas utilizam corretoras internacionais para transformar o seu dinheiro em cripto, colocam essas criptos em uma carteira própria e depois transformam suas criptos em dinheiro russo, vendendo para outras pessoas ou trocando em corretoras que funcionam no país. Esse daqui é um método que não depende de governos, não depende de bancos, e se você conhecer os lugares certos para fazer isso, é uma forma muito fácil de mandar dinheiro para a Rússia. Isso daqui é você mandando no seu próprio dinheiro. Mas existe uma série de cuidados que você precisa ter com isso, então fica atento e busca mais informação sobre. Então, mesmo com todas as restrições, existem formas de contornar isso e formas que as pessoas utilizam para conseguir mandar dinheiro legalmente para a Rússia em um caso de viagem, turismo ou algo do tipo. Pois é, diferente do esperado, a Rússia não quebrou. A saída de empresas ocidentais abriu espaço para o surgimento de alternativas locais muito fortes em praticamente todos os setores. Desde as redes de fast food, plataformas digitais, montadoras de veículos, o mercado russo se adaptou rapidamente e provou que dá para você substituir produtos e serviços importados sem entregar produtos piores para o seu público. Esse movimento não apenas reduziu a dependência do Ocidente, mas também criou um ambiente onde a economia local pode prosperar ainda mais. O sistema de pagamentos MIR, por exemplo, é um símbolo dessa independência financeira e permite transações nacionais sem depender de cartões como Visa, Mastercard ou nada do tipo. E embora essas sanções tenham causado algumas dificuldades iniciais, a longo prazo elas podem acabar até fortalecendo a Rússia. E seja qual for aí o futuro, o que acontecer mais adiante, uma coisa é certa: a Rússia mostrou ao mundo que, mesmo diante de adversidades extremas, é capaz de se adaptar e seguir em frente. Mas e você? O que você acha dessas sanções? Você acha que elas enfraqueceram ou fortaleceram a Rússia? Deixe suas opiniões aqui no comentário. Esse aqui não é um vídeo pró-Rússia ou contra a Rússia novamente. Esse vídeo foi baseado também num vídeo interessantíssimo do russo que mais fala português na internet, o russo da Sibéria, o Dima da Troika. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição também, então passem lá. Lá ele dá muito mais informações, ele vai nesses lugares, mostra como funciona na prática. Então é um vídeo bastante interessante, assistam o vídeo dele. Eu vou ficando por aqui e tchau!